Episódio 4 nos bastidores do miojo. Olha, quarto episódio chegando para você fresquinho para falar dos desafios da maternidade e equilibrando os novos pratos. Como é que a gente faz para equilibrar quem nós somos, o que nós fazemos, quem nós estamos criando no mundo, a nossa feminilidade, todos os desafios que são exigidos da mulher. Como é que a gente equilibra isso, hein, Mônica? Nossa, Dani. Eu nunca fiz curso de garçom. Dani do céu, é muito difícil ser mulher, né? É muita coisa, é muita cobrança. Às vezes até eu olho e falo, nossa, mas por que eu nasci mulher? Né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso para ver se fica mais leve. Eu acho que quando a gente troca essa experiência, a gente consegue levar uma vida mais leve, né? Sim, sim. Bom, minha amiga, no meu caso, na verdade, a gente sabe que todo mundo conversa muito, todo mundo tem uma vida dinâmica e essa vida se estende de uma certa forma para as redes sociais, e uma das redes que eu gosto bastante é o LinkedIn, que traz desafios, traz histórias, traz muitas histórias que a gente sabe que não é verdade. Muita ficção, pois né? Mas traz muita coisa bacana também se você souber filtrar. E essa frase que eu vou falar, eu li num post de um homem, né? No último episódio a gente estava falando muito da questão das mulheres, né? Serem de fato mais próximas umas das outras, mas nesse episódio eu quero chamar aqui a atenção para os homens que têm aberto o campo de visão, né? Para esse novo que tem chegado, para o espaço que precisa ser aberto para nós mulheres, nos campos que a gente precisa, para que a gente de fato consiga ser capaz de equilibrar os pratos. E que frase foi essa? Ele é um gestor da Oracle. Na época, quando eu li essa frase, ele era um gestor da Oracle, não sei se ainda está lá, mas foi feita uma pergunta para ele, né, similar a essa que está aqui no nosso episódio. Como fazer para equilibrar os pratos? Diante de tantos pratos a equilibrar. Eu achei essa resposta fantástica e tenho usado ela na minha vida, que é quando você não sabe o que fazer para equilibrar tantos pratos, você precisa fazer uma escolha inteligente, que é decidir que pratos você vai deixar cair. Ao invés de você escolher os pratos que você vai ficar em pé, você tem que escolher os que vão deixar cair. Pois é, porque se a gente ficar o tempo todo, né, aquela história de novo da Mulher Maravilha que se repete em todo o tempo, né, que nós somos mulheres maravilhas, que a gente dá fogo, que a gente consegue fazer tudo, que nós somos guerreiras, e no final tá todo mundo descabelada, gritando com todo mundo dentro de casa, não sendo produtivo no trabalho, porque nós não somos isso. Nós somos de carne e osso igual a todo mundo, né? Então eu penso que a maior inteligência que nós mulheres hoje podemos ter com tantos papéis que nós somos chamadas a desempenhar é deixar os pratos caírem. Não todos. Que pratos, Dani? Então, se eu tenho o meu projeto aqui da Chic Mon, que é super importante para mim, eu paro ele? Não. Nós precisamos de escolhas inteligentes, né? Eu vou trazer aqui um recorte do canal que eu criei lá no comecinho de 2019, que na época se chamava Mulher Jornada Empreendedora, e era para mostrar a jornada dessa mulher, e foi através dele que eu conheci a Mônica e hoje estamos aqui, e foi através dele que eu também comecei a descobrir as minhas competências, mas que eu precisei ser inteligente em um dado momento, para entender que eu precisaria estacionar ele e começar um outro projeto, né, olhando para Daniele Trizzi enquanto marca, e me posicionando de uma outra forma, para que a minha saúde mental e a saúde da minha casa, que é mais importante na minha visão do que todos os outros pratos, pudessem ficar de pé. Então naquele momento eu tive que deixar cair. Não que hoje eu não possa levantar um outro pratinho, né, no empreendedorismo, que é a proposta desse podcast, e começar a girar ele de novo numa outra velocidade, né? E pedir ajuda para que, olha, esse prato não pode cair agora, me ajuda aí, minha rede de apoio. Né? A gente que tem filhos, a gente sabe o quanto a rede de apoio é importante, né? Tem um provérbio africano que diz que é preciso uma multidão, uma comunidade para poder criar né? A gente não consegue criar um ser humano sozinho, a gente precisa do apoio de uma comunidade. E isso nunca se fez tão real e tão necessário no mundo tão dinâmico quanto a gente vive hoje. A gente precisa do apoio, seja da escola, seja de um avó. A escola tem um papel muito importante nisso, porque a gente sabe da importância do desenvolvimento cognitivo da criança, principalmente nos primeiros anos.
E a gente sabe que a gente também precisa desse respiro para nós, né? Eu achei fantástico você falando no outro episódio que a empresa poderia ceder um day off ao mês para essa mulher. Um day off, Dani. Ainda que essa criança estivesse na creche, para essa mulher dormir. Sim. Para essa mulher fazer a unha. E não há nada de errado nisso. Nada. Para essa mulher ir comprar uma roupa para ela, porque a gente sabe que comprar roupa pra gente com criança por favor, um parto. na Chique Mama. Então, assim, são pratos que a gente precisa ser inteligente, né? Nós precisamos de estratégias femininas que se adequem à nossa realidade. Porque, com certeza, a frase desse CEO lá da Oracle estava se aplicando à realidade dele. Ele tem outros pratos. Nós, mulheres, temos muitas outras coisas que a gente precisa encaixar e que, se a gente não for inteligente o suficiente para decidir o que continua no ar girando e o que a gente deixa cair, quem cai é a gente. Sim, exatamente, Dani. E assim, a mulher, ela já nasce... Eu imagino que a gente, lá na maternidade, já ganha os pratos, né? Porque a mulher já tem o prato da casa, ela tem o prato do filho, ela tem ali o prato... Do trabalho. Do trabalho. Então, assim, é difícil equilibrar tudo, né? E no final a gente se cobre. É engraçado, você falou assim, um day off e pra ela fazer uma unha. Dá a impressão que você tá fazendo algo de errado. Sim. E não é. Cuidar de você. Né? Porque a autoestima, a mulher é ligada à autoestima, aquilo faz bem pra ela, a saúde mental. Eu sempre falo isso, a saúde mental da mulher tá ligada a um momento que ela tira pra ela cuidar dela, né? Aquele momento que você vai colocar um cílio, você vai fazer uma unha, você vai, sei lá, fazer uma depilação. Uma caminhada. Exatamente, aquilo faz parte da mulher, né? Aquilo é a mulher. E você quer ver uma mulher feliz é comprar roupa. Você falou em roupa... Olha, eu penso que o consumismo, né? Eu sei que estamos aqui com uma pessoa de moda que vende roupa. Por favor, mas Dani. A gente não aconselha aqui o consumismo exacerbado, não é isso. Mas sim, o cuidar de mim para que eu possa dar ao outro, né? Acho que já falei em algum episódio aqui. A gente não dá aquilo que a gente não tem, né? E no mundo da maternidade, não só da maternidade, gente, na vida da mulher nós somos exigidas, né? A economia do cuidado, de novo, né? Que a gente tá citando e precisa pelo menos Você viu que esse prato não sai, né? Pois Dani? Esse é um que não vai quebrar, que não dá pra quebrar. Esse é meu sonho que deixar cair. Pois é, mas tira uma mulher que é o centro da casa, que é a é o alicerce, secretária da né? casa, é a médica da casa, é a logística da casa, ela faz tudo. Deixa o prato cair pra você ver o que vai dar, né? Então, assim, a gente precisa também desmistificar isso e entender que esses pratos a gente às vezes não é nem o deixar cair, né? De novo, voltando na fala anterior, divide esse prato com alguém. Sim. Fala, olha, né? Eu preciso de mais uma mão aqui me ajudando a girar esse prato para que eu seja capaz de dar o meu melhor nas outras áreas que também precisam de mim. No último podcast a gente falou da questão de que mulheres grávidas nem aplicam para algumas vagas porque sabe que não vai ser chamada, né? Quão desleal é uma mulher que precisa girar todos esses pratinhos e que precisa acordar no outro dia, pegar uma condução, um metrô, um ônibus, seja o que for, um transporte super lotado, como a gente sabe que é, ainda que o home office hoje seja uma realidade, mas o transporte ainda vem cheio, né? Que desleal é fazer com que essa mulher vá no outro dia e tenha que ter uma reunião competindo de igual para igual com um homem ou até com uma outra mulher que não tem a mesma rotina que ela. Ai, Dani, mas quem escolheu foi ela. Sim, mas ela escolheu porque é uma contribuição que ela tá dando para o mundo, né? Eu vou trazer uma outra frase da Dani Junco que eu acho fantástica. Dani Junco, por favor, se você estiver ouvindo, estamos ansiosas para falar com você. Nossa, vai ser um dia de êxtase, assim. A Dani Junco, para quem não sabe, vale muito a pena, apesar de nós não termos ainda nenhum patrocinador, né, para esse podcast. Por enquanto. Mas ela é a responsável, ela é CEO de uma aceleradora de carreira para mulheres
que se chama Bitumami e que tem ajudado muitas mulheres a descobrirem dons e talentos. E que é um espaço seguro onde mulher e criança podem ir juntos. Então, se você quiser ir lá fazer o teu podcast, gravar teu podcast, ou trabalhar um dia de lá e levar seu filho, fica à vontade, você não vai ser julgada. E aí a frase é a seguinte, as crianças, a Dani Junco fala a seguinte frase, as crianças, elas não crescem e vão pra Marte, né? As crianças não crescem, saem daqui e vão pra, sei lá, Plutão, né? Não vão no foguetinho lá do Elon Musk. As crianças crescem e viram engenheiros, e viram os futuros CEOs, e viram os jornalistas, e viram aqueles que vão ser profissionais da área de comunicação, e por aí vai. Então, esse olhar de que a mulher ela tá nessa condição de sono, ela tá cansada porque ela escolheu isso, não. A maternidade atual, ela não é isso. A maternidade atual, na minha humilde visão, é você ajudar a criar um ser humano melhor para o mundo. E esse ser humano, ele vai atuar em todas as esferas, né? Ele vai ser filho, ele vai ser profissional, ele vai ser, sei lá, marido, ele vai ser namorado, ele vai ser amigo. Então, toda a sociedade, de novo, né? Para se criar um ser humano, para se criar uma criança, você precisa de toda uma comunidade. Toda a comunidade, e aí falando da empresa, é responsável por isso. Então, se eu chego amanhã lá na minha companhia, cansada, né, e não tô dando o meu melhor naquela reunião porque o Miguel não me deixou dormir a noite toda, é uma noite, né? Ou é um curto período, né? Eu não tenho que ser julgada por aquilo. A organização, ou o meu gestor direto, ou o meu par precisa achar um meio ali de ter mais empatia com aquilo que eu tô vivendo no momento e me ajudar. E ajudar essa mulher. Dani, você tá falando sobre a mulher, né? Sobre, ela escolheu aquilo. Vou voltar um pouquinho, vamos falar de quando a mulher entrou no mercado de trabalho. Uhum. Lá na Segunda Guerra Mundial, os homens foram pra guerra e as mulheres foram obrigadas a irem trabalhar para sustentar as famílias enquanto o marido estava lá lutando, né, pelo país. E assim, a mulher foi pra guerra, a mulher foi pro trabalho, né, pra linha de frente, ali nas indústrias, e ganhando menos, com condições, né, de trabalho totalmente precárias. E ela dava conta do trabalho e do filho, né? Tipo, foi o início dela ali, né? Os primeiros passos da mulher no mercado de trabalho. Então, assim, a mulher vai sempre estar no bastidor? Ela não tem direito de estar no palco? Pois é. Ou seja, ali na Segunda Guerra precisou da mulher, né? Senão as empresas tinham parado, não tinha funcionário. Então foram as mulheres. Aí elas vão lá, suprem a necessidade, e aí elas voltam lá pro bastidor, e aí voltam os homens que sobreviveram da guerra, e tá tudo certo e segue a humanidade. Não é justo, né, Dani? Não. E perde-se muito, né, Mônica? Perde-se o olhar feminino, né? As capacidades femininas, que isso não tem nada a ver com ser mais ou menos que os homens, isso tem a ver com as nossas diferenças, porque somos diferentes, né? Perde-se a sensibilidade, né? A intuição. Quando a gente intui alguma coisa, eu gosto muito da Luísa Helena Trajano, essa daí eu não vou nem citar um dia trazendo podcast, hein? Tem que ter 8.555 podcasts gravados. Mas ela diz que ela acredita muito na intuição dela e que hoje ela é respeitada por isso. Mas no início, quando ela falava, peraí que eu tô intuindo alguma coisa, todo mundo ria da cara dela, quando ela ainda não era a Luísa que ela é hoje. E que intuição, hein, Dani? Pois é. E hoje, quando ela fala assim, tô intuindo, aí as pessoas falam, peraí, deixa ela ter intuição, daqui a pouco a gente vai lá e vê o que a gente vai fazer na bolsa. Ela ganhou respeito, né? Entendeu? Por quê? Porque não deixou de lado os valores e as diferenças femininas. Então, assim, a gente precisa encontrar caminhos para que isso cada vez mais, a gente sabe que isso hoje já é uma realidade, que muitas empresas fazem isso com seriedade, que muitos homens já acolhem as mulheres, que muitas mulheres já se respeitam, independente de se gostarem ou não, mas já se respeitam, mas não é uma unanimidade, né? Por isso que esse podcast ainda precisa existir. Se eu te chamasse hoje, Mônica, para uma passeata na Avenida Paulista, para que as mulheres pudessem dirigir, teria sentido? Não.
Porque nós já dirigimos. Dirigimos, é um direito adquirido. Sim. Não tem por que ficar chovendo no molhado. Adquirido e nós já executamos isso. Se eu te chamar hoje pra uma passeata num X lugar pra mulher votar, tem sentido? Não, eu já voto. Você já Entendeu? vota. A Luísa já vai votar também, né? Olha. Não agora, né? Tem 4 anos, mas já nasceu podendo votar. Sim. Não tem sentido. Então, a nossa discussão, ela ainda existe, precisa existir, porque as diferenças ainda existem, né? Quando isso deixar de ser Quando se tornar natural, Quando né, se Dani? tornar natural, né? Quando que seja lei, não sei, talvez tenha que ter uma lei para que as empresas realmente, as que são menos comprometidas, saiam da fala e entrem na ação e produzam essas políticas que você trouxe tão bem. Quando isso for lei, quando a gente não precisar mais falar, quando eu chegar para você e falar, Mônica, vamos gravar um podcast sobre as dificuldades e retorno de licença maternidade. Que dificuldade? Não tem dificuldade. A mulher volta, ela pode trabalhar. Então aí realmente não precisa mais ser falado. Por enquanto, minhas queridas, nos encaminhando já pros finalmente, é um assunto que precisa ser debatido, é um assunto que precisa estar na mesa, porque nós precisamos, sim, aprender a equilibrar quem nós somos para poder colocar quem nós somos no que nós fazemos, né? Já falei, mas repito, porque pra gente gravar mesmo, para ficar na gente, né? Enquanto isso, sim, nós vamos ter que deixar alguns pratos caírem. Eu não sei quais são os pratos que você que está nos escutando hoje tem que deixar cair, né? Eu já deixei alguns caírem na minha vida, sei que ainda vou precisar deixar, tô chegando mais um bebê, agora vou ser mãe de 2, mas são as escolhas inteligentes que a gente precisa ir fazendo, né? São as estratégias que a gente precisa ir tecendo na nossa vida para que a gente tenha mais consciência de quem a gente é, para que a gente possa descobrindo novos talentos, que eu espero que com a chegada do Miguel eu descubra mais, para que a gente coloque isso a serviço do nosso trabalho, né? Para que a gente possa ganhar dinheiro com isso, que é um outro tabu que a gente vai trazer mais pra frente, né? Por que a gente não pode ganhar dinheiro com aquilo que a gente sabe fazer? A gente pode, precisa e merece. Exatamente, Dani. E aproveitando a sua fala, também dizer que se deixou pratos caírem, até mesmo aqueles que a gente julga ser importante, não se cobrar por isso. Pois é, ótimo. Pega o prato novamente, vamos começar de novo, coloca ele lá no pauzinho e vamos voltar a equilibrar ele. O importante é a gente também saber se respeitar, porque existe o processo, né? Que Sim. foi o que você falou lá no primeiro episódio sobre o processo. Sim. Tem um processo, a gente precisa respeitar ele, né? Sem se julgar, sem se cobrar, ele não precisa ser com dor. E por isso que a gente tá aqui, né, Dani, nesse podcast. É isso aí. Conta pra gente qual é o pratinho que você já deixou cair que te doeu Muito e bom. como foi, né, Dani? Muito bom. E segue a gente nas redes sociais, chiquemam.oficial e @DanieleTrizi. Conta pra gente lá, entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em responder. Até os próximos episódios, foi um grande prazer. Espero que esteja fazendo bem pra você e te leve pro campo da ação. Um beijo grande no coração. Um beijo enorme. Até a próxima.